Você gostaria de uma fórmula capaz de te fazer aprender mais rápido tudo o que precisa? Já imaginou o sucesso chegando para você mais fácil, com menos pedras no caminho? Tudo aquilo que você precisa aprender entrando de forma simples na sua cabeça? Pois hoje eu vou te dar uma dica para obter tudo isso. Eu sou o Luciano Júnior e a dica que você precisa utilizar para conseguir alcançar tudo isso que eu te falei é aprender com os erros dos outros. Nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Nós temos essa tendência de aprender mais com aquilo que a gente errou, porque aquilo que a gente acertou, a gente olha, vê, acertou, que bom, fica feliz e continua a nossa jornada. Quando a gente erra, a gente dá de cara naquilo que a gente pode fazer de melhor, como a gente pode melhorar isso, como a gente pode evoluir e fazer mais coisas. E tem várias lições no erro, lições que você não aprende quando você acerta. Além disso, aprender com seus próprios erros é lento. Porque você tem 24 horas para errar. Você só tem 24 horas por dia para cometer erro. E você vai ter que cometer muito erro para aprender muita coisa. Então, você, eu tenho certeza que você não quer errar nas 24 horas do seu dia. Já com o erro dos outros, a possibilidade é infinita. Você tem milhares, tem bilhões de pessoas no mundo. Se você aprender com o erro de cada uma dessas pessoas, você vai aprender de uma forma muito mais rápida, acelerada, tendo grandes possibilidades. Agora, como fazer isso? Como aprender com o erro dos outros? Principal, conhecendo outras pessoas, conhecendo o que elas fizeram, conhecendo a trajetória delas, quem são elas, o que elas fazem da vida, o que elas costumam fazer, quais são os erros que elas cometeram, tudo isso é conhecendo outras pessoas. E como isso? Existem várias formas. Pessoalmente, você pode conversar com as pessoas ao seu redor sobre os erros delas, os acertos, sobre a vida dela, sobre o que ela acha importante ser feito, o que ela acha importante ser errado. Você pode aprender isso através de livros, pessoas que vão lá e contam em livro como eles erraram, como eles acertaram, toda a jornada que ele teve para chegar no sucesso que ele tem naquela coisa que ele faz. Você também pode ir através de palestras aprender com outras pessoas. Seja uma palestra que vai ter na sua cidade, você vai lá, seja, por exemplo, um vídeo na internet, uma palestra de um TED, ou mesmo um vídeo como esse aqui. Se eu estou te contando isso hoje, é porque eu já aprendi com outra pessoa que me contou que era mais legal aprender com os erros de outras pessoas. Então eu não precisei errar tudo para aprender isso, eu não precisei sequer errar esse erro para aprender. Eu aprendi com o erro de outra pessoa que me contou que a forma mais fácil de aprender era observando os erros dos outros e não cometendo eles de novo. Mas isso só acontece quando você tem uma mente de aprendiz, quando você tem uma mente de pessoa que quer aprender e não uma pessoa que quer julgar. Veja, geralmente nós temos uma mente de quem quer julgar as coisas acontecem na nossa vida. A gente vê a história de uma outra pessoa e a gente já começa a julgar a história dessa pessoa. Ah, não, ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa tal e tal e tal. Não, não é assim. Você não pode estar toda hora julgando as pessoas. É mais legal olhar para as pessoas com uma mente de aprendiz. Tudo bem, ela errou nisso aqui, deixa eu ver o que eu posso aprender. Quais são as dicas, quais são as lições que eu posso tirar disso e utilizar na minha vida para que eu possa seguir em frente. Como fazer isso? Um exemplo eu vou te contar. Eu conheci um cara chamado Jordan Belfort. Se você já deve ter visto esse filme, O Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio. E ele conta a história desse Jordan Belfort. Claro que é cinema, é ficção, claro, mas é baseado numa história real. A base da história do filme é real. Tem muitas coisas que não são reais, o próprio Jordan contou. Eu fui numa palestra dele e ele contava o que ele fez de errado e o que ele fez de certo. E se eu ficar com a mente de julgador, eu vou olhar pra ele, olha lá, aquele cara que fez coisa errada, foi preso pelo FBI, tava na cadeia, agora tá solto, olha. Não, tudo bem, ele fez coisa errada, mas o que é que eu posso aprender? Eu posso aprender a não fazer a mesma coisa que ele. Quais são os outros acertos? Quais são os aspectos que ele acertou na vida dele? Quais são os aspectos que ele errou? E com o erro eu não cometo o mesmo erro. Com acerto eu tento fazer o mesmo acerto. Então eu vejo que ele errou em várias coisas. Aquelas coisas eu não vou precisar cometer aqueles erros para aprender. É igual um casal também. Um casal que se divorciou, sei lá, porque não havia diálogo entre eles. Ou porque não tinha amor, por exemplo. O casal tava lá, estavam ficando, aí a mulher engravidou. Aí eles casaram, mas não tinha amor. Ali só tinha sexo, só tinha tesão, não tinha aquele amor entre eles. Eles casaram porque a mulher estava grávida. Olha só. E aí eles se separaram depois. E eu percebi, olha, tem que ter cuidado com isso, porque eles casaram, não porque eles queriam casar, eles casaram para suprir essa necessidade, porque ela estava grávida. Ou então um casal que se divorciou há pouco tempo, e eu vou lá e pergunto, olha, o que aconteceu no relacionamento de seu relacionamento que não deu certo? E ele vai lá e conta, porque não havia diálogo no nosso relacionamento.
Então eu já aprendi uma maneira de evitar que no futuro, quando eu case, meu casamento não acabe, porque eu sei que é importante ter amor no casamento, que é importante ter sexo no casamento, que é importante ter diálogo. E eu não precisei sequer casar para aprender isso. Eu aprendi com o erro dos outros, com outras pessoas que se divorciaram, ou que têm casamentos de sucesso e que contam esses erros que eles foram consertando, ou esses erros que acabaram destruindo o relacionamento. Portanto, é muito mais rápido aprender com os erros dos outros, porque a gente pode pegar toda a trajetória de vida dele. A gente pode pegar, por exemplo, no casamento, pegar 10 pessoas que se divorciaram e aprender o que foi que aconteceu nos relacionamentos dela, para que a gente não repita no nosso. E a gente não precisou casar 10 vezes igual o Fábio Júnior. A gente não precisou casar várias vezes para saber o que dá certo e o que não dá certo. A gente pode ir em busca de pesquisa científica. E o que é uma pesquisa científica? Nada mais é do que, no caso de pesquisa científica sobre comportamento humano, nada mais é do que uma análise de várias pessoas para tentar determinar se aquilo provoca aquilo outro, se aquele coisa é determinante para aquele fator. Mas vendo os erros ou os acertos de várias pessoas para ver se aquilo determina aquilo outro. Ou seja, se por exemplo o sexo determina o sucesso de um casal, e isso é o erro ou os acertos de centenas, milhares de pessoas, e a gente aprende desse jeito. Agora talvez você se diga, Luciano, mas quando o erro é meu, quando eu cometo erro, eu aprendo mais. Será que não tem aquela coisa de quando eu cometo erro, eu aprendo melhor, e quando é um erro de outra pessoa que eu vejo, eu não aprendo, eu não pego aquele erro? É verdade, mas é verdade por um motivo. Porque quando o erro é com você, o aprendizado é maior, sim. Por quê? Porque você está mais atento, porque a pancada foi em você, doeu em você aquilo. Você está mais atento àquilo, você dá mais valor para o que acontece com você, para a pancada que você recebeu, do que valor a uma pancada que um amigo seu recebeu. Mas isso acontece porque você dá mais valor a isso. A partir desse momento que você sabe disso que eu estou te contando, e você começa a dar valor ao erro do outro, a perceber, a parar e pensar sobre o erro do outro, aí a chance de esse erro também impactar na sua vida é muito grande. Eu sei porque eu estou dizendo isso, porque eu vejo erros de outras pessoas e eu trago isso para mim. Eu dou importância, eu dou valor àquilo. E aquilo passa a ser um erro que eu jamais vou cometer. Eu cometi erros na vida e aprendi também apanhando. Mas eu também aprendi sem sequer cometer o erro. É uma coisa que eu jamais vou fazer, porque eu sei que outras pessoas erraram e porque eu vou insistir no mesmo erro se eu já sei que aquilo não dá certo. É aprender com os erros dos outros. Assim você vai ter uma aprendizagem, você vai evoluir na vida de uma forma mais rápida. Você vai aprender a viver de uma forma mais acelerada. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, então dê o joinha ou curtir aqui. E é claro, se inscreva no meu canal se você está no YouTube e curta a minha página se você está no Facebook. E até a próxima!